Bom, uma parte da aula de hoje vai ser meio construção on the fly, porque na verdade, quando eu estava preparando essa aula, coisas que tinham aí não estavam funcionando mais. É isso que dá você querer mostrar as coisas funcionando. E coisas que eu vou mostrar para vocês não estão construídas da forma que eu gostaria. É uma longa história que vocês vão descobrir hoje. Mas qual é a proposta da aula de hoje? A gente está estudando Prolog, que é uma linguagem que eu falei para vocês que as raízes são representação do conhecimento, certo? E uma das questões que a gente tem que levantar é por que que não se usa mais Prolog do que nós vemos, né? Por que que o Prolog não é uma linguagem altamente usada, certo? E alguém pode me dar alguma razão para isso? Hã? Desempenho é um dos problemas, tá certo? De fato, quando você faz as coisas em Prolog, apesar de que a gente vai ver uma solução que usa Datalog, mas eu não trouxe hoje ainda. E foi bom não ter trazido hoje, porque essa daí é melhor para a gente ver no computador. A gente tem que lembrar o Datomic. Temos que ver se a gente consegue botar ele para rodar no Jupyter, o Datomic. Desempenho é uma das questões. Mas o que mais vocês acham? Existe uma questão no conhecimento que ela é muito importante e que só foi entendida depois, tá? E hoje está sendo bastante prestigiada, que é o seguinte: o conhecimento e o Prolog ele se fundou em cima do conhecimento, não é? Ele foi feito para ser compartilhado, tá? Geralmente, se você vai pegar imagina que quando a gente está falando de software, tá certo? O que é uma das coisas que tem sido um fator de sucesso enorme nos últimos tempos? É que o software ele é compartilhado, ele é open source, não é? Então a gente tem sistemas operacionais como Linux-like, não é? Alguns que os sistemas operacionais que sobreviveram, que não são Unix-like, que foi o do Mac e o Windows, os dois, o Mac ele teve a base dele reescrita, né? Então hoje você opera o Mac por baixo como um Unix. Não sei se ele é um Unix já por baixo, ou se ele opera somente como um Unix, mas hoje em dia se você abrir um console do Mac, é um Unix por baixo. Tá? E o Windows criou lá uma, não sei como é o nome daquele negócio, para você trabalhar com Unix-like usando o Windows, né? Hã? WSL. E se você entrar no contexto de navegadores, né, vocês estão vendo que, por exemplo, o Chrome ele ganhou muito espaço, inclusive sobrepondo o Internet Explorer, né, por causa do Chromium, que é um projeto open source, tá? Como o Firefox, que são os dominantes. Então, no final das contas, o software compartilhado ele acaba sendo muito importante, tá? Se a gente diz que o Prolog é uma linguagem que trabalha com conhecimento, certo? Eu poderia fazer um programa open source em Prolog, não poderia? Posso, né? Eu pego o meu programa e coloco lá. Vocês acham que teria alguma diferença do que vocês estão acostumados a ver quando a gente fala de software open source? O que dificultaria eu pegar o que vocês fizeram em Prolog, por exemplo, até agora e compartilhar aberto para outras pessoas usarem? Alguém pode botar um fato errado? Sim, isso é uma questão. Alguém pode colocar um fato errado. O que mais?
Os dados estão associados a código, elas são a mesma coisa. Isso é uma questão que é poderosa, mas também torna a questão complicada. A gente vai trabalhar nisso hoje, inclusive. Essa mesclagem de dados com código. O que mais? Isso afeta a expansão, certo? Quando eu separo o código de dados e eu quero expandir alguma coisa, tá certo? Eu posso simplesmente usar o mesmo software num novo conjunto de dados, expandir os dados, usar os dados e não preciso mexer no software. Quando existe uma mesclagem entre software e dados, quando eles fazem parte da mesma coisa, muitas vezes expandir o software significa expandir os dados, ou seja, no caso do Prolog, expandir o software significa expandir os conhecimentos, tá? E expandir conhecimento não é uma coisa fácil, é uma saracutiara. E a gente vai ver isso hoje, porque desde a época do Prolog, toda essa questão do conhecimento ela evoluiu. Eu vou sair um pouco do Prolog, eu vou mostrar outras coisas que têm influências dele, mas não são diretamente uma linguagem de programação, mas vocês vão perceber as conexões e é uma reflexão sobre para onde está indo esse paradigma, certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo, mas eu vou trazer aquele das bactérias de novo para vocês, tá certo? É porque a minha ideia seria, se estivéssemos no laboratório, talvez aqui na sala a gente vai ter que fazer um pouco diferente, mas a gente dá uma adaptada. Imaginem, eu não sei se vocês sabem, né, que a interação entre proteínas é a base do funcionamento dos organismos vivos, né? Vocês devem ter estudado isso no colégio, não sei se vocês lembram disso, né? Mas as proteínas, elas têm uma composição e uma forma que vão determinar praticamente os processos que vocês têm hoje, funcionamento da célula, de transmissão de mensagem, tudo é baseado no formato da proteína, certo? E existe uma área na biologia que é muito importante que tenta prever ou predizer o formato de uma proteína, certo? De que formato ela é. Aqui tem um exemplo visual de duas proteínas que estão interagindo entre si, certo? E tem várias áreas em torno da predição de proteínas. Eu poderia dar uma aula como eu dei a última, mostrando que você pode resolver esse problema de várias maneiras. Você pode resolver esse problema usando, colocando, por exemplo, a representação das proteínas no espaço, né? E dentro desse espaço eu poderia ver similaridades de proteínas e interações. Eu posso trabalhar com redes e eu posso trabalhar com a parte de conhecimento, tá certo? Então, uma das coisas que se usa para poder predizer o que provavelmente uma proteína faz é você tentar olhar as relações entre os organismos conhecidos, tá? Então, por exemplo, nós somos mamíferos, então nós temos ancestrais comuns, certo? Se eu observar que existe um comportamento de uma proteína num camundongo, eu sei que a proteína se comporta no camundongo de um jeito, tá? Olhando a filogenia, eu consigo estimar se aquela proteína vai se comportar de forma equivalente, por exemplo, num ser humano, tá certo? Ou eu consigo predizer o comportamento. Eu estou simplificando muito, porque essa aula eu dou para o pessoal lá de ciência de dados e visualização de dados em saúde, então não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a ideia é, olhando as relações taxonômicas dos seres, e a gente já brincou um pouco disso com bactéria, né? Eu consigo, por exemplo, tentar predizer como uma certa proteína vai se comportar, tá? Isso é muito importante, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas isso serve para um monte de coisa, desde você
predizer certos comportamentos do organismo, projetar medicamentos e várias outras coisas, certo? Eu vou pular essa parte do network porque a gente não vai entrar nessa parte. O que eu quero entrar eu quero introduzir, eu já tinha mencionado isso, mas eu não tinha falado em tantos detalhes, mas eu tinha falado sobre representação na forma de triplas. Eu falei para vocês isso informalmente. Lembra que eu mostrei uma aula que eu falei de recurso, propriedade e valor? Não é? A gente mostrou tudo representado em recurso, propriedade e valor. E isso tem uma raiz que a gente chama RDF, né? E o RDF foi uma linguagem que nasceu para fazer um projeto que seria a web semântica, ou alguns chamam da web dos dados. Tá? Eu falei para vocês já sobre isso, a ideia de que máquinas conversassem com máquinas e pudessem trocar dados, certo? Então, quando fala de web dos dados, web of data ou semantic web, a web ela vai ser vista como um grande repositório de dados. E a gente poderia falar um repositório de conhecimento, se a gente quiser, que vai ser acessado por máquinas, né? E isso é o que a gente chama de web semântica também, né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o problema que eu falei para vocês, expandir um programa em Prolog é expandir o conhecimento, foi o problema central que surgiu quando o pessoal começou a trabalhar com isso aqui. Por quê? Porque, na verdade, o que todo mundo entendeu é o seguinte: não adianta você ficar pensando no conhecimento em ilhas. O conhecimento ele tem que ser interligado. Ele é diferente de outras coisas. Quando eu saio, se eu construir um programa imperativo, o programa imperativo ele consegue ser mais autocontido. Eu consigo dizer o que ele tem que fazer, ele executa o que ele tem que fazer e me dá um resultado, tá certo? Quando eu parto para o conhecimento ele já não é assim. Ele precisa ser interligado com outros conhecimentos, tá? Então, vamos fazer um pequeno... Então é aquela ideia que eu já tinha falado de ter máquinas conversando com máquinas. Então o que é o Resource Description Framework? A gente vai ver que em alguns aspectos ele faz a mesma coisa que o Prolog faz quando você declara um fato, tá certo? Então o RDF ele é um modelo e uma linguagem ao mesmo tempo. Ele representa de uma forma homogênea descrições associadas a recursos endereçáveis na web. A gente já vai entender o que é isso. E essa é uma representação propícia para consumo por computadores. Uma das diferenças do RDF que a gente vai ver para os fatos do Prolog que a gente está acostumado é que os fatos do Prolog eles conseguem associar coisas em diferentes formas. A gente viu que a gente consegue associar 3 coisas, 5 coisas, se a gente quiser. A gente consegue associar vetores. Então o Prolog ele é super flexível, tá certo? O RDF ele apostou numa coisa diferente. E vocês vão entender por quê. Porque na hora de você expandir é muito mais fácil. Se você tentar chegar e dizer assim, qual é o menor átomo de conhecimento que eu posso representar? Qual é a coisa mais simples? A forma mais simples que eu posso representar conhecimento, tá? E o RDF foi atrás disso, no átomo, na coisa mais elementar. Então, na verdade, o que ele fez foi que ele abriu mão de todas aquelas possibilidades que o Prolog tem de representar conhecimento, de 200 formas diferentes, e ele só tem uma forma de representar. Isso deu a ele algumas vantagens do ponto de vista de expansão. Tá? Porque quando você só tem uma forma de representar, você fica mais fácil. Bom, o RDF ele é representado na forma de um grafo, certo? Ele vai virar um grafo. A gente já viu um pouquinho como é que é. E quando eu coloco esse grafo, eu vou imaginar que existe um banco de dados de grafo que vai guardar meu conhecimento em RDF, certo? Então ele não é um banco tradicional como vocês estão acostumados, relacional, tá? Ele vai ser um banco de dados de grafo.
Aqui eu vou pular. Mas, na verdade, o RDF ele foi criado, e isso é uma das coisas que ele também vai se diferenciar do Prolog, é que ele foi criado pensando o seguinte: o conhecimento, quando eu construo o conhecimento, ele não pode ser pensado em blocos isolados, como programas. Então, note que a gente saiu de um cara fazendo um novo paradigma. Qual era o novo paradigma? Uma linguagem chamada Prolog. Legal. Esse novo paradigma, ele não queria ser imperativo. Tudo bem, ele não é imperativo, ele é declarativo, ele é totalmente diferente. Por outro lado, esse paradigma, ele ainda estava contaminado por algumas características das linguagens de programação. E qual era a contaminação? É que ele ainda pensava na ideia de ter um código, vamos chamar assim, que você define, você executa e ele resolve o problema. Quando a gente lida com conhecimento, não dá mais para a gente fazer isso. Porque, na verdade, o conhecimento, ele é interligado e compartilhado. A ideia é que, ao invés de ter um cara sozinho, eu teria que ser capaz de ter várias bases e eu teria que ser capaz de interligar essas bases para fazer esse conhecimento funcionar. E o RDF ele faz isso, então essas bases elas vão ser representadas em RDF, porque vocês vão ver que o RDF, ao mesmo tempo que ele é uma notação, ele é uma linguagem, ele também é um modelo de grafo, e existe uma linguagem para acessar esses dados que se chama SparkQL, tá? E a gente vai aprender que o SparkQL ele tem uma relação muito forte com a forma como o Prolog faz consultas. É muito parecido, tá? É muito, provavelmente como o Prolog surgiu antes, o SparkQL deve ter várias influências da forma como o Prolog faz query, tá? Só que note que o RDF ele separa. O Prolog ele coloca tudo num pacote só. O RDF separa. E aí, nesse sentido, o Prolog tem vantagens em relação ao RDF, eu acho, tá? Mas existem razões para isso, eu vou explicando gradativamente, vocês vão entendendo o contexto. Tá todo mundo situado do que eu estou falando aí? Eu vou falar um dos maiores feitos que isso gerou. Pouca gente sabe, mas muitos LLMs exploram isso aí. Muitos LLMs se beneficiaram disso aí. Vocês sabem o que é Linked Data? Ou já ouviram falar do que é Linked Data? Não? Nunca ouviu falar sobre o que é Linked Data? Tá, então vamos lá. Vocês imaginam, por exemplo, e esse é sempre o melhor exemplo, porque foi provavelmente o primeiro, certo? A Wikipedia, ela tem textos, e na verdade a gente pode imaginar cada página da Wikipedia como sendo um conceito. Eu poderia falar isso. Uma página representa um conceito. Concordam comigo? Sim, eu acho que é uma forma razoável de se imaginar. Tudo bem? Cada página é um conceito genericamente. Tudo bem? E você tem ligações entre esses conceitos. Como? Através de links. Uma parte desses links, inclusive, hoje em dia, é estruturado em tabelas como essa. Todo mundo já viu esses infobox aqui na Wikipedia. Isso está cada vez mais difundido, né? O bacana desse infobox é que ele me permite fazer um negócio que é o átomo de construção de conhecimento do RDF, que se chama recurso, propriedade, valor. Então, se você chegar aqui, você vai ver que você tem, por exemplo, a França ou Paris. Paris, eu posso dizer que ele é um recurso. Aí, eu posso dizer assim, olha, Paris é da região Île-de-France, certo? Então, região Île-de-France. Então, isso aqui é uma propriedade, região, e isso aqui é um valor. Só que esse valor está apontando para outro conceito, que é Île-de-France, que é uma página do Wikipedia, que é um outro conceito, tá certo? E fazendo isso, eu consigo ir imaginando
que a Wikipedia, no fundo, ela é como um grafo de conhecimento. Esse conhecimento só não está muito estruturado, tá certo? Então surgiu um projeto chamado DBpedia. O que a DBpedia faz? A DBpedia diz, olha, cada página da Wikipedia vai virar um nó de conhecimento, como esse que vocês estão vendo aí, tá certo? Cada página vai virar um nó de conhecimento. E se eu tenho, por exemplo, que Paris tem como região Île-de-France, certo? Eu vou colocar o region, que está lá naquela tabela, como sendo o meu, a propriedade. E eu aponto para Île-de-France como sendo o valor. Então isso aqui a gente lê assim, recurso, propriedade, valor. Recurso, propriedade, valor. Então, Île-de-France é do país França. E eu vou construindo um grafo, tá? E a partir da Wikipedia, então, se construiu um mega grafo, certo? Que é um grafo de conhecimento sobre um monte de coisa que a gente sabe, tá? E isso, na verdade, alimenta um monte de coisa, alimenta mecanismo de busca. Então, o Google hoje explora muito isso para aqueles resultados que ele retorna naquele quadro lateral lá. Alimenta LLMs, alimenta um monte de coisa, tá? Mas a grande história por trás disso é que esse grafo, bom, ele tem um conceito que daqui a pouco eu vou explorar mais com vocês, que isso é uma das deficiências do Prolog, tá? É que quando você representa o conhecimento, na verdade, você teria que ter uma outra forma de representar esse conhecimento, por exemplo, que eu pudesse ancorar coisas. Então imagine que eu quisesse ligar coisas de vários lugares do mundo, conhecimentos de vários lugares do mundo. Como é que eu iria ligar, como é que eu iria referenciar esse conhecimento? Então, o que eles fazem é que você usa a URL de cada página, na verdade é uma URL adaptada, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, como sendo a âncora daquele conhecimento. Como a URL ela é única no mundo, tá? Ninguém mais consegue ter essa mesma URL da Wikipedia para Paris. Ninguém consegue. Concorda? Toda vez que você botar essa URL no navegador, vai cair nesse lugar aqui. Então eles conseguem associar o conhecimento a uma URL, tá? E isso cria uma âncora universal. E daqui a pouco a gente vai falar da importância dessas âncoras universais. Tá, então isso aqui é uma estatística antiga da DBpedia, eu atualizei ela em algum lugar, eu sempre esqueço aonde. Mas isso aqui é, sei lá, deve ter mais de 20 anos. Isso aqui tinha essa quantidade de conhecimentos, tá vendo? 4,22 milhões de conceitos classificados. Tá? Tem 1.445.000 pessoas identificadas e assim por diante. Então, isso é um puta base de conhecimento estruturado. Tá? Mas o projeto Link Data começou ali para as tantas, e não sei, 2006 ou 2007, e a proposta deles era a seguinte: vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo aquele nó ali, DBpedia? Aquele é um nó. Toda a DBpedia, todo o grafo da DBpedia é um nó. Agora eu vou pegar outras bases de conhecimento. Esse GeoNames, por exemplo, ele é uma base que representa conhecimento sobre locais geograficamente referenciados, relações entre os lugares, localização geográfica, uma série de outras coisas. Então, ele pensou assim, bom, e se a gente ligasse essas bases? Tá? Por exemplo, e se toda vez que a Wikipedia ou a DBpedia, né, falar de algum lugar geográfico, ele aponta para esse lugar geográfico no DBNames. Então eu estou ligando duas bases, né? Então vocês estão vendo o tanto de bases que tem em 2007 interligadas e o tanto de conhecimento que tem representado aí, tá? 2007 em novembro já estava desse tamanho, 2008 estava desse tamanho, 2009 desse tamanho, 2010. Eu quero chamar a atenção. Oi.
base de dados. Ah, É tipo, toda vez que um nó interno referencia um nó interno do outro, você só liga os grandes ou você aponta diretamente entre eles? eu aponto diretamente entre eles. Essa é uma boa pergunta. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu podia ter trazido um exemplo prático para vocês verem, mas eu acho que nos exemplos que eu vou mostrando aqui, de repente a gente vai descobrir alguns exemplos que eu posso mostrar. Mas, por exemplo, aqui, olha. Você está vendo que Paris ele tem uma URI, né? É claro que na DBpedia ela é um pouco modificada. Eu esqueci de adaptar aqui, mas ela tem uma URI um pouco modificada. Mas ele só muda um prefixo ali, uma coisa ali. E daí, o que acontece é, imagina que alguma base dessas fale alguma coisa sobre Paris. Tá? Ele vai apontar para essa URI de Paris, não da base de Paris. Então você consegue conectar um nozinho de lá com um nozinho de cá. Tá? Isso significa, na verdade, que essa é uma base de conhecimentos imensa, tá? Absurda. E, na verdade, essa não é uma aula sobre web semântica, mas a gente consegue brincar. Eu faço isso. Quem quiser assistir meus vídeos, de pegar um conhecimento, por exemplo, e sair ligando essas bases e saindo fazendo inferência. Tá? Aquela mesma coisa que a gente faz no Prolog, a gente conseguiria fazer nisso aqui, certo? Com algumas restrições que eu já vou chamar a atenção daqui a pouco. Isso é 2010, 2011, tá? Ó, 2011, 2014, 2019, eu sempre esqueço, eu devia ter atualizado para 2025. Eu quero só chamar a atenção que cada bola dessa é uma base inteira de conhecimento. Então isso é muito conhecimento interligado, tá certo? É muita coisa que a gente conseguiria saber. E teoricamente, se você imaginar o que a gente faz em Prolog, que a gente consegue associar conhecimentos, a gente consegue fazer aqui também, tá? Com algumas restrições, como eu vou chamar a atenção de vocês, e isso vai ser um debate muito interessante, Prolog versus novas abordagens, para a gente entender para onde essas coisas estão indo. Então vamos entender um pouco melhor como é que funciona esse grafo de conhecimento, que ele consegue fazer uma coisa tão, vamos chamar assim, fantástica. Tá? E para mostrar isso aí, a gente vai voltar para o nosso backdive. Lembra do backdive? Todo mundo gosta de bactéria aqui, né? Não? Não? Bactéria não? Não? Não. Tá, então, vocês lembram que a gente fez a representação do backdive em Prolog? Lembram disso? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui na sequência. Coloquei, tá. Então vamos lá, vamos lembrar aqui. Essa aqui é a Escherichia coli, que é uma das bactérias. Vocês lembram que tem um monte de conhecimento aqui sobre ela? Então tá bom. Então, eu mostrei que a gente poderia, definindo certas características, a gente poderia filtrar, né? Na verdade, eu fiz um paralelo disso com o Prolog, né? Vocês lembram que no Prolog, primeiro, eu mostrei para vocês que eu poderia representar essa base de conhecimentos e eu usei triplas, recurso, propriedade e valor. Vocês lembram disso? Que eu usei triplas? Aqui também poderia ser considerado uma tripla, é porque eu escondi a propriedade, mas eu poderia criar uma propriedade type. Eu posso dizer que isso aqui é tipo STEM, isso aqui é tipo taxonomy. Eu poderia fazer isso, tá certo? Tem uma propriedade escondida aí, tá? Tudo bem? Legal. Com essa construção, eu montei isso aqui. Esse grafo, certo? Essa técnica de ligar as coisas como recurso, propriedade e valor é exatamente a técnica que o RDF usa. É exatamente essa técnica, com algumas coisas a mais que a gente vai acrescentar agora, certo? Primeiro, no RDF, e aí é uma diferença do Prolog, é sempre tripla, sempre. Então, eu não consigo fazer construções mais sofisticadas, certo? Mas essa eu consigo, tá? Vocês se lembram que eu representei assim em Prolog, né? Então, no fundo, e eu quero fazer esse paralelo,
é como se eu lesse recurso Clostridium. A propriedade is A e o valor é Clostridium, certo? Eu leio assim, tá? Então, por exemplo, então aqui é toda aquela árvore filogenética que a gente fez no Prolog, certo? Lembram que eu também cheguei e falei assim, olha, cólera, a forma, o shape é rod, né? Então, recurso, cólera, shape, rod. Tudo bem? Tá. Se eu sempre escrevesse dessa forma, e eu de propósito, nesse exemplo em Prolog, eu escrevi dessa forma, eu poderia dizer sempre que isso é uma tripla. Ok? A diferença do Prolog para o RDF é que no Prolog eu não sou obrigado a fazer sempre assim. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, certo? Isso me dá uma flexibilidade muito maior do que o RDF. Porém, isso complica pra caramba quando eu quiser expandir esse conhecimento, tá? É um pouco parecido com aquela ideia que a gente discutiu quando eu falei, por exemplo, você pega uma linguagem que tem um monte de estrutura, um monte de coisa, um monte de não sei o quê, e você tem uma linguagem como Lisp-like que só tem lista, não é? O Lisp-like ele só tem lista, mas ele é muito mais fácil de você, digamos assim, pensar na expansão dele, porque ele só trabalha com essa estrutura aqui. E ela é mais simples. Essas outras são super complicadas, é mais difícil você fazer a expansão nela. Aqui é a mesma coisa. O Prolog ele tem N possibilidades, mas na hora de expandir o conhecimento, ele vai te dar trabalho. Certo? E aí, só para completar, vocês lembram que eu mostrei umas regras aqui, não é? Essa regra aqui, a primeira, é para você ver se alguém é ancestral de alguém, né? Se A é ancestral de B e B é ancestral de C, então A é ancestral de C, e assim por diante, né? Eu mostrei também outras formas de a gente deduzir coisas em Prolog. Legal. Só que uma das coisas que o Prolog não se preocupou e que a gente vai começar a discutir agora é conhecimento universal e compartilhado. A questão é, por exemplo, eu construí todas essas regras sobre bactérias na minha base local. E eu quero compartilhar isso, eu quero que as pessoas usem. Isso é diferente de compartilhar um software, porque eu estou compartilhando conhecimento, estou compartilhando dados. Então eu vou trazer um problema bem simples e vocês vão pegar o papel agora, não é? Já que a gente não está no laboratório, ou se alguém quiser pegar o notebook, mas vai ter que mandar no Classroom, tá? Se for papel, manda uma foto. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta agora no papel. É o seguinte. Você quer começar a construir um grafo de conhecimento. Então, você quer fazer esse grafo de conhecimento que vai ser usado universalmente. Quer começar representando o conceito de Escherichia coli, que é a E. coli, bactéria que causa várias infecções, várias coisas importantes, certo? Como você identificaria esse nó? Imagina que ele é um nó de conhecimento. Como você identificaria esse nó para que ele pudesse ser referenciado de forma única no mundo? Ei, Laia! Agora sim. Eu quero ver. Vou dar um tempo para vocês pensarem, hein? Inventa aí uma forma de identificar. Única no mundo. Ninguém pode fazer que nem você. E aí, como é que vocês me respondem a esse desafio? Me falem sugestões aí de nomes. Poderia usar uma taxonomia. É um caminho. Mas única no mundo seria como? Por exemplo, você imagina que eu estou naquele grafão lá e eu quero apontar para o seu conceito. Como é que eu identificaria ele? Uma hash. Eu criaria uma hash? Pode. Do quê? É uma boa pergunta. Hã? Mas hash do quê? Na hora do texto? E se o texto mudar? Troca hash, mas aí eu quebro todos os links. Pegada aqui também, se o gráfico ficar grande demais, eventualmente você vai ter uma chance de a hash coligir. Mas a probabilidade, quando a gente...
Tem uma solução usando hash, na verdade, mas não é a que a gente vai usar, mas sim. Mas é bom o suficiente, vamos chamar assim. É bom o suficiente. Você poderia fazer com um computador também. Quantidade do que você já colocou. Quem vai centralizar esse contador? Então, Quando é distribuído é um problema isso, né? mas igual a blockchain, cada um vai ter um pedacinho, cada um vai ter a cópia, um pedaço da cópia. Já é. Pode ser também, mas isso, do ponto de vista computacional, blockchain custa muito caro, concorda? Quem depende de tudo. Senão o pessoal não ficava ganhando dinheiro minerando Bitcoin, né? Porque é feito de uma forma para gastar muita energia, né? Mas a gente poderia fazer uma que não precisa de energia. Será? O problema é que tem que concordar. Não, mas aí, Então, eu mostrei o URL, né? Não poderia ser o URL? Um ID único? Mas por que um ID único? Quem é que gera esse ID? Você? Você está indo no caminho certo. O problema é como é que você garante que esse ID que você está gerando é único no mundo? difícil garantir, mas probabilidade, né? Na verdade, é uma combinação de coisas. Alguém poderia dizer assim, a gente podia fazer que nem a Wikipedia, certo? Então, se a gente fizer que nem a Wikipedia, olha só como a Wikipedia fez. E a DBpedia consequentemente, tá? Eles criaram uma URL, tá? E o sufixo é o nome do conceito, tá? Qual é o problema que tem essa forma de identificação? Ela é boa em algumas coisas e é ruim em outras. Ela consegue ser única no mundo, é verdade, tá? Mas a gente tem problemas com essa forma de identificação. Porque, por exemplo, se a gente pegar E. coli, só o E. coli, tá? Tem várias formas de escrever E. coli. Escherichia coli, E. coli, você pode escrever em chinês, você pode escrever Bacillus coli, que é sinônimo de E. coli, e aí você diz assim, e aí, qual é o sufixo que eu coloco? Tá? Em inglês, em chinês, como é que é o sufixo que eu coloco? Certo? Então, esse é um problema. Eu poderia colocar rota taxonômica, como alguém sugeriu. Essa poderia ser uma solução também. O problema, se a gente pensar nesse problema aqui especificamente, são os biólogos, que de vez em quando eles mudam a taxonomia das coisas, não sei se vocês sabem disso. Eles descobrem que o negócio que eles achavam que era de um grupo não era, tá? E isso tem umas histórias hilárias. O próprio Linneu, que criou o sistema de classificação, ele criou um grupo que é vermes, não sei o que e tudo mais. Ou seja, tudo que eles não sabiam onde colocar, eles colocavam nesse grupo. E hoje o pessoal sabe onde é e aí muda o grupo, tá certo? Então, eu vou contar sobre já um grande crescimento. Antigamente, a gente achava que uma das formas é usar uma chave, que nem banco de dados, né? Então, se você pegar banco de dados relacional, ele tem o conceito de chave primária. Você vai tentar pegar alguns campos, combinar e usar aquilo para identificar o seu elemento, tá certo? E aí, a única regra é que você não pode ter dois elementos que tenham a mesma chave primária. Você vai achar quais são os campos que você quer e está tudo bem. As chaves, todas as chaves que são baseadas em atributos, todas, elas têm os mesmos problemas, tá? E quais são os problemas? Os atributos que fazem a chave, eles não podem ser modificados, concorda? Porque senão eu teria que modificar a chave. E isso daria um problema para o meu referenciamento, certo? Então isso já é um primeiro problema. Então, um outro problema que a chave tem é quando você quer fazer uma identidade universal, certo? Porque aí tem várias questões que eles mostram que quando eu construo a chave primária combinando campos, eu posso ter coisas que têm um valor numa localidade, mas que não tem valor na outra. Por exemplo, ele fala assim, olha, se dentro de uma empresa eu tenho uma tabela e eu represento a esposa de um funcionário, usando a chave primária do funcionário mais alguma coisa, fora daquela empresa, aquela chave deixa de fazer sentido e aí você tem
Ou se a esposa se torna funcionário, ela ganha uma nova chave para ela. E isso gera descontinuidade. Então isso também não funciona com chave. Depois você tem diferentes escolhas de atributo-chave. E os atributos podem mudar ao longo do tempo. As espécies mudam de nome, espécies que se fundem ou separam. Isso é bem comum na biologia. Tá? Então existe o conceito de surrogate. Surrogate é um conceito que hoje em dia é bastante usado, especialmente quando a gente trabalha com conhecimento. E o que é um surrogate? Bom, é considerado por esse autor a mais poderosa técnica para dar suporte à identidade. O que é um surrogate? É um identificador que é gerado pelo sistema. Ele é globalmente único e independente de localização física. Surrogate é um tipo de identificação que não tem nenhuma relação com os atributos. Nenhuma. E isso é muito importante. Você tem que gerar ele. Blá. Pode ser um número sequencial, pode ser o que você quiser. Mas aí você vai dizer, André, como é que eu garanto que esse surrogate que você está gerando, ele vai ser único no mundo? Aí a gente vai combinar dois conceitos, tá? Então, eu estou pegando aqui a identificação da Escherichia coli no backdive, certo? Então, essa é a identificação dela. Vocês estão vendo? E o backdive usa surrogate. 4907 é um surrogate. E por que tem um número ali? Justamente porque ele quer fazer um surrogate, tá? Então, vamos ver como é que é a identificação da Escherichia coli. Existe um prefixo da URL, e isso é interessante. Por que o URL ela é uma boa forma de se usar para identificadores? Por que é legal usar o URL em identificador? Primeiro, porque o cara pode ir na URL buscar mais detalhes. Então, teoricamente, eu poderia, eu quero saber mais detalhes da Escherichia coli, eu poderia ir na URL puxar isso. Essa é a primeira coisa. A segunda razão é que a URL é um poderoso mecanismo mundial de divisão de domínio, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que o dono desse domínio aqui, ele é único, ele controla esse domínio. Nenhuma outra pessoa vai controlar. Então isso garante que um cara que é de fora desse domínio não vai conseguir criar um identificador, porque ele não controla esse domínio, certo? Então, você consegue dividir as tarefas. Por exemplo, se eu resolvi criar um novo sistema de conhecimento, eu posso usar o meu domínio para construir esse sistema de conhecimento e eu vou ter um certo controle sobre aquele sistema de conhecimento. Por outro lado, apesar de ser controlado por esse cara, essa URL pode ser referenciada de qualquer lugar do mundo. Tá? Então, isso é uma das formas como se usa. Essa primeira parte a gente chama de namespace, certo? Que é o espaço do nome. O namespace, quando a gente vai usar na prática, no SparkQL, no RDF, a gente pode definir um namespace e passar a usar só a sigla que a gente associa ao namespace. Porque senão fica muito prolixo aquilo que eu estou escrevendo. Tá? A segunda parte, que é o complemento, é o surrogate. E aí, essa técnica é poderosa porque a estratégia de geração do surrogate eu defino no meu domínio. Ele tem que ser único dentro do meu domínio. Eu tenho que garantir isso, tá certo? Mas fora dele, não é problema meu, porque eu tenho o prefixo da URL, certo? Então isso garante que essa identificação ela é única no mundo. Entenderam? Tá. Legal. Então, na verdade, o namespace, geralmente, quando a gente for usar o SparkQL, ele vai ser reduzido a um prefixo para ficar mais fácil. Então, ele gera isso aqui que eu uso para identificar um nó. Tudo bem? Aqui é só outros exemplos, porque, na verdade, essa aula originalmente era de proteínas e eu adaptei para bactéria. Mas aqui, ó, só para vocês verem rapidamente, essa é uma proteína
chamada Prequel 2, todo mundo conhece, claro, né? Por isso que eu trouxe ela, certo? E essa é a URI dela, né? No UniProt. O UniProt é um sistema que faz toda a catalogação de proteínas, etc. Também ela tem um namespace, também ela tem um surrogate, e é isso que define a Prequel 2 aqui, como um nó de conhecimento. Cada domínio define a sua política. Tem domínio que decide fazer sequencialmente. Tem domínio que gera um hash. Na verdade, para nós que estamos usando a base de conhecimento, não nos interessa. Porque o Exato. E por que não nos interessa? Porque o surrogate não pode ter nenhuma relação com o conhecimento. Se ele não pode ter nenhuma relação, para nós tanto faz como ele foi gerado, porque como ele não pode ter nenhuma relação, ele é um número totalmente desvinculado do conhecimento. Tá? Então, se você me perguntar o que o Q7Z3G6 tem a ver com o Prequel 2, nada. Nada. Tem alguma técnica maluca lá de geração e gerou esse número aí. A mesma coisa o outro número lá do backdive. Tá? É um surrogate. Aqui, por exemplo, é uma forma de representar no UniProt um Homo sapiens. Tá? Ele tem esse namespace e ele tem o surrogate 9606. Certo? Então, agora, a partir de agora, vocês já estão sabendo que vocês têm o surrogate 9606. Tá certo? Hã? No UniProt. Boa. Boa. Aí a gente faz essa técnica que a gente chama de associação de namespaces, que é assim, ó. A gente costuma, quando usa o RDF, pegar um prefixo e associar a uma sigla, tá certo? Isso no RDF também vai ser muito poderoso, por quê? Porque aquele namespace, para a gente, no final das contas, vai identificar um vocabulário também, né? Porque geralmente uma certa URL concentra algum tipo de conhecimento. Por exemplo, vocês estão vendo que todos esses daqui, ó, são do UniProt, que é uma base que concentra conhecimento sobre proteínas, tá? Isso aqui é da Biontology, tá? Eu posso ter um prefixo lá do Backdive, e a gente vai ver um daqui a pouquinho, tá? E aí, olha só, agora a gente vai começar a ver como é que eu vou montar um grafo de conhecimento, tá? E essa relação, ela existe lá no UniProt, tá? Por exemplo, lá no UniProt tem escrito o seguinte, essa proteína, tá? Foi observada neste organismo, que é o Homo sapiens. Tá vendo? Então, aí se diz assim, André, mas a relação entre os dois, a relação entre os dois é organismo, tudo bem? A relação entre os dois é organismo. Ela também é uma URL. Na verdade, mais correto é chamar de URI, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu também posso catalogar no mundo inteiro propriedades que têm uma interpretação única. Então, não só os conceitos têm interpretação única, mas a propriedade tem interpretação única. Então, essa propriedade que diz que o organismo que apresenta essa proteína é esse aqui, ela também tem uma representação única. Também tem uma URI. Entenderam isso? Isso é um pouco teórico e sem os computadores para vocês brincarem, fica mais teórico, mas a vida tem injustiça, né? Você acha melhor assim? Mas um dia, se eu tiver uma outra aula dessa aqui, eu estou vendo que esse piso é adequado. Eu vou usar a técnica da bola de bilhar. Eu já falei para vocês a técnica da bola de bilhar, né? Não? Ela é excelente para ninguém dormir na aula. Eu já usei isso. Eu não jogo bola de bilhar em ninguém, porque isso aí é uma agressão. Eu não vou fazer isso, né?
Eu não sei como eu descobri, eu acho que foi um acidente em algum momento, que quando uma bola de bilhar cai no chão, ela faz um barulho estrondoso. E quando é um tablado, é que isso aqui não é bem um tablado, né? Mas esse chão é de madeira. O negócio é terrível. Aí um dia eu levei para uma sala de aula para fazer um teste. Aí eu estava no meio da aula, tinha uma pessoa dormindo na frente, assim, aí eu soltei a bola de bilhar assim, e ela bateu no tablado. Mas nossa, mas fez um estrondo, até eu que estava preparado, tomei um puta susto. Imagina a pessoa que estava dormindo. Ela achou que estava pegando fogo no prédio e que ia sair da. Ah, o que está acontecendo? Então a técnica da bola de bilhar funciona às vezes. Bom, tudo bem? Todo mundo acompanhou isso aqui? Oi. Ah. É sempre relacionado com a URL. Essa é uma excelente pergunta. O que que diz que esse namespace encurtado ele está associado com o URL? Na verdade, o namespace encurtado ele é só um facilitador que se você usa na hora que você vai fazer a query ou na hora que você vai fazer alguma coisa. Ele não é universal, tá certo? Então ele é só um facilitador, tá? O que que significa isso? Significa que na verdade, pessoas diferentes podem usar até encurtadores diferentes em contextos diferentes. A gente costuma usar os mesmos, tá? Meio que existe uma cultura ali de usar os mesmos. Mas se você usar diferente, não vai afetar nada, porque ela só vale no contexto onde você define ele. Eu vou mostrar como é que é, tá? O encurtador é só para ficar mais legível, porque o pessoal começou a ver que botar essas URLs inteiras, elas ficam um pouco legíveis, né? Então vamos começar a pensar um grafo agora, de conhecimento, do mesmo jeito que a gente fez com as bactérias. Tudo, então, se representa como recurso, propriedade e valor. Tudo é recurso, propriedade e valor. Tá? Esse grafo, por exemplo, é um grafo em RDF. Certo? E como é que eu faria isso? Vamos pensar aqui. Ó. Eu começo pensando em qualquer parte do grafo. Esse aqui, por exemplo. E aí eu me pergunto, quem é o recurso? Nesse caso, aqui eu posso imaginar que eu leio assim, ó, Horácio é autor de Dinos PDF. Então, na verdade, vocês vão ver que o recurso vai ser Dinos PDF, a propriedade é autor e o valor é Horácio. Tá? Só que, e isso é interessante no RDF, é que alguma coisa que é valor de uma tripla pode ser recurso na outra. Então, Horácio, que era o valor desse, passa a ser recurso Horácio, propriedade contratado, valor Edissauros. A gente lê Horácio, foi contratado pela Edissauros. A editora de Dinos PDF é a Edissauros. Novamente, recurso Dinos, editora Edissauros é a propriedade. Então, Aí tem uma pergunta. Quando a gente está pensando nisso, por exemplo, na Wikipedia, Ah, a gente vai ter lá uma página uhum. e quem produz os artigos da Wikipedia são os próprios usuários, né? E o que eles fazem é tipo, colocar lá o artigo e fazer os links. É, Então, no fim, esse grafo assim, de conhecimento, como que ele é feito? Ele é feito de uma forma automatizada? Porque, é automatizado. porque no fim a gente vai precisar tipo, de alguma forma, imagina, tem lá um texto falando sobre o Dinos.pdf. Imagina que esse livro é um livro muito importante. E aí ele vai ter um texto que fala, tal livro é muito interessante, tudo, mas em nenhum momento naquele texto fica explícito que a editora, por exemplo, é Edissauros. Mas fala que o autor foi o Horácio, e tipo, é conhecimento geral que naquele período ele trabalhava na Edissauros, entende? Então, Eu entendi o que você está falando e essa é uma pergunta, é uma excelente pergunta. Na verdade, essa pergunta, a sua pergunta é grande, ela vai ser dividida em vários pedaços, tá certo? O primeiro pedaço diz respeito a, inclusive, a relação que a gente tem hoje de LLMs com grafos de conhecimento, tá? Então, na verdade, assim, a DBpedia, quando ela começou, ela fazia uma coisa mais simples do que o que você está pensando. Ela só pegava informação daqueles infobox. Porque pegando informação do infobox, ela não precisa fazer um parsing do texto, porque o infobox é sempre, na verdade, uma coluna que eu vou chamar de propriedade e a outra coluna que eu vou chamar de valor, porque é o link para o outro lado. Então era muito fácil montar a partir dali, tá certo? Eu não tinha que interpretar nada, concorda? os artigos eles vieram antes desse gráfico de conhecimento.
Os arquivos já existiam e depois... Ah, não, sim, sim. A DBpedia foi criada depois. A Wikipedia existia já há muitos anos, aí os caras resolveram criar a DBpedia depois. Então a DBpedia ela extrai informações da Wikipedia. De tempos em tempos ela vai lá e extrai de novo. E aí gera o grafo. Entendeu? Depois, a DBpedia acrescentou novas funcionalidades. Por exemplo, ela conseguia determinar se aquilo que estava ali era uma pessoa, etc, etc. Eu não sei te dizer com precisão o quanto de machine learning eles usaram, mas eu acredito que sim. Eles usaram algum machine learning nisso, eu suponho. De fato, para nomear as arestas. Porque, por exemplo, como é que ele sabe que um certo nó é uma pessoa? No fundo, assim, eu estou falando isso aqui meio que da minha cabeça, assim. Eu não sei se eles usaram algum tipo de inferência sofisticado, que pode ser que eles podem ter conseguido, até olhando padrões de como... Porque tem páginas da Wikipedia que tem padrão de construção. A comunidade, ela vai se organizando, né? Toda pessoa, por exemplo, tem pai, tem mãe, tem data de nascimento, tem não sei o quê, entendeu? E aí, às vezes, não precisa nem de inteligência artificial. Eu poderia só olhar a estrutura e dizer, não, isso aqui é uma pessoa, né? Porque só uma pessoa tem pai e mãe, por exemplo, né? Não tem, quer dizer, não sei se bicho poderia ter pai e mãe. Cachorro, eu não sei, tem cachorro lá, né? Tudo bem. Mas eu não sei. Mas eu acho que tem um jeito de eles irem, sei lá, se o cara é autor, né? Ele não pode ser um cachorro, eu suponho também, né? Mas, enfim, ele vai fazendo essas inferências. Então, essa é a resposta número 1. Primeiro, eles têm a forma mais fácil. Depois, eu acho que eles foram acrescentando funcionalidades para inferir outras coisas nesse grafo, certo? Agora, a parte número 2 que você falou, e essa é uma parte muito interessante, é justamente como é que eu uso o conhecimento que eu tenho, e isso certamente dá para fazer, eu não sei o quanto, para você inferir e validar certos conhecimentos, tá certo? Então, por exemplo, quer ver um exemplo de como eu posso validar? Se a gente voltar lá para a DBpedia, tá? Se a gente voltar lá para a DBpedia, esse é um grafo de conhecimento, tá? Mas, então, é como eu falei, ó, eles pegam a maior parte daqui, ó, certo? Desse infobox, que basicamente é propriedade de valor, certo? Bom, mas olha como é que eu consigo usar o grafo para validar conhecimento, tá? Você está vendo que country é France aqui. Então, Paris, ele tanto é parte da região Ile-de-France, como country é França, certo? O Ile-de-France também tem country France, tudo bem? Então, se você pensar bem, são informações redundantes, não é? Porque do mesmo jeito que Paris é da região Ile-de-France, região aqui é France, eu vou ter também uma aresta aqui, eu não representei por simplicidade, mas tem uma aresta aqui também dizendo que Paris, country, France, certo? E essa aresta valida um conhecimento que eu poderia tirar daqui, né? Certo? É um conhecimento redundante que valida. Então, se você imaginar um grafo do tamanho da DBpedia, tem um monte de coisa que eu consigo, de forma redundante, validar. Você entendeu? Por exemplo, sei lá, se eu tenho um nó dizendo que A é autor do livro B, certo? Na página do conceito do autor eu consigo ver essa relação, e no livro também consigo ver essa relação de volta, porque no livro vai ter escrito quem foi que escreveu o livro. Consigo ver essa relação de volta, consigo validar o conhecimento, e assim por diante. Tá? E é assim também que eu posso usar grafo de conhecimento para validar conhecimento da LLM. Tá? Eu posso usar isso também. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Certo? Todo mundo está comigo aí? Estão me acompanhando ainda? Ou vou precisar usar a bola de bilhar? Tá, então vamos lá. Eu também consigo, nesse grafo de conhecimento, isso é uma coisa interessante. Em RDF a gente usa símbolos diferentes. Em RDF existe um símbolo que é essa oval, tá? Que significa um recurso que pode depois ser endereçado de novo. Eu vou mostrar depois a diferença. E existe um recurso chamado literal.
digamos, um valor, desculpa, que ele é literal. O que é o valor literal? Então aqui também tem o recurso propriedade de valor. Você está vendo que estou usando um retângulo aqui, né? É porque, na verdade, eu vou mostrar para vocês que todos esses nós que são ovais, eles vão ser o RIs, certo? E, portanto, eles podem ser tanto um valor quanto podem ser um recurso. A única exceção é quando eu tenho o literal. Por quê? Porque vai ter que ter uma hora no meu grafo de conhecimento que eu vou ter que ter uma stringona lá falando o nome do cara é esse, tá certo? E isso não pode ser uma ORI. Esse literal, ele não vai poder virar recurso de uma outra tripla, tá certo? Porque ele não tem uma ORI associada a ele, ele é um literal mesmo, tá? Então eu posso criar vários literais, o título, data de publicação, isso tudo é chamado de literal. Então vamos lá. Formato tripla, recurso, Dinos PDF, propriedade, autor, valor, Horácio. Certo? Tudo bem? Aí tem um recurso, um valor também pode ser um recurso. Ou seja, o valor, no caso aqui, ó, Horácio, então aqui eu tinha um recurso, propriedade de valor, né? Dinos, autor, Horácio. Aí agora eu vou ter o seguinte, Horácio, que era o valor do outro, passa a ser o recurso aqui. Propriedade, contratado, valor, Edissauros. E aí eu vou montando meu grafo. Então eu posso ter recurso, propriedade, valor. Quando o valor é literal final, é um retângulo. Recurso, propriedade, valor, que pode não ser literal, mas também pode ser final. Ou eu posso usar um recurso que é um valor, que vira o recurso de outra coisa, que tem uma propriedade, que tem um valor, e eu vou construindo o grafo assim. Tá? Então vamos ver isso na DBpedia agora. Vamos voltar para a DBpedia. Por exemplo, como é que a DBpedia faz? Se você for lá em Jorge Amado, tá? Se você for em Tenda dos Milagres, você vai ver que o autor é Jorge Amado. Então, recurso, Tenda dos Milagres, propriedade, autor, valor, Jorge Amado. Se você for em Jorge Amado, você vai ver que ele nasceu em Itabuna. Recurso, Jorge Amado, propriedade, nasceu, valor, Itabuna. Tá? Então, você criou esse grafo aí na DBpedia. Tá? Então, se a gente for usar recursos propriedade valor, aqui o Jorge Amado, o Amado caiu aqui embaixo, tá? Mas é recurso, Tenda dos Milagres, propriedade autor, valor Jorge Amado. A outra tripla não vai aparecer na tela, vai estar aqui embaixo. O Jorge Amado é o recurso, a propriedade é Birthplace e o valor é Itabuna. Isso é na DBpedia real, tá certo? Agora que vocês vão entender o seguinte, como é que eu consigo identificar esses nós de forma universal? É que na DBpedia, todos esses nós, eles têm URIs associadas a eles, tá vendo? Então, na verdade, as triplas recurso, propriedade e valor são triplas de URIs, certo? A única exceção é quando ele é um literal, que aí o valor passa a ser um valor literal, ele não é uma URI. Só isso. Deu para entender isso aí? Agora, a gente vai entender como é que eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com o Prolog. Eu vou fazer uma query no meu conhecimento, certo? Então, olha só. Recurso é a minha proteína. Propriedade, o organismo. Valor, Homo sapiens, todos nós. É legal esse Homo sapiens aí, né? Tá legal. Aí vamos lá. Isso aqui é uma tripla. Tudo bem? Tá, bacana. Agora, eu posso ter recurso ao URI da proteína, propriedade, label, valor, o nome da proteína. Nesse caso, vocês estão vendo que é um retângulo porque é um literal. É o texto que é o nome da minha proteína. Tá?
Inclusive, a mesma proteína pode ter vários labels, um em cada língua, por exemplo. Ela pode ser multilíngua, tá? Esse aqui é um literal, tá? Então, vamos lá. Como é que eu represento? Eu quero que vocês façam aí agora, tá? É uma tarefa para vocês fazerem aí. Tá como tarefa 1, mas é a 2, porque a 1 foi a pergunta anterior. Eu quero... É bem simples essa tarefa. Como é que eu represento esse recurso propriedade valor em RDF? Façam aí. Tem um jeito novo de você. Ah, é? Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. O pessoal está fazendo. O que foi o resultado disso aí? Porque o curso é o surrogate, né? Aham. A propriedade é a label e o valor é o... É. Sendo que aqui tem uma diferença. Vocês estão vendo que o valor está entre aspas, tá certo? Ele não é uma URI, tá? Por quê? Porque ele é uma literal. Toda vez que eu faço isso, esse cara, ele não é endereçável, tá? Tudo bem? Ele é um texto puro. Que é diferente desse outro aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo que aqui era recurso, propriedade de valor, era o RI, o RI, o RI, tá? Aqui não. Recurso, propriedade de valor, o RI, texto, tá? Literal. Então, sabendo que a propriedade que rotula o organismo, a gente está falando esse cara aqui, ó. Upcore Scientific Name, acrescente um rótulo Homo sapiens para o organismo e também o represente na tripla recurso, propriedade e valor. Então, façam só a tripla. Se eu quisesse dizer que aquele cara é Homo sapiens, como é que vocês fariam? O rótulo dele é Homo sapiens. O Taxon 9606 é um Homo sapiens, certo? Como é que vocês fazem? Mas aí partindo desse... Não, vai partir do Taxon, né? Não, partindo do Taxon 9606. O Taxon 9606 é o Homo sapiens. Como é que eu faço o recurso de propriedade de valor para dizer que ele é Homo sapiens? Então, no caso, o recurso seria taxon. Certo? Seria tipo a espécie, né? Na verdade, a propriedade eu já estou falando aqui, ó. É Upcore Scientific Name. Então seria isso, né? O recurso continua sendo taxon, a propriedade é aquele científico name. E o valor? O valor é Homo sapiens. Exato. Ó, escrevam aí, viu? Que isso é tarefa para vocês entregarem. Entre aspas, certo? Tudo bem? Com isso, vocês vão agora começar a entender o SparkL, tá? O SparkL é uma linguagem de query que foi criada para o RDF, certo? Como é que o SparkL funciona? Vocês vão aprender algumas coisas que funcionam de forma equivalente ao Prolog, tá? Eu vou tentar rodar esse endpoint, mas ele estava dando erro. Ele está parecendo o Binder. Ele estava dando erro. Tá, vamos ver. Hoje de manhã ele estava dando erro. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meu endpoint. Aqui eles têm inclusive alguns exemplos, depois se alguém quiser. Mas note, olha só o que eu vou perguntar para ele. Presta atenção o que eu vou perguntar para ele. Tá?
eu posso perguntar assim, qual é o organismo que é relacionado a essa proteína? Então eu conheço a proteína e quero saber qual é o organismo que é relacionado à proteína, tá certo? Aqui vocês vão ver uma característica muito parecida com o Prolog, porque o SparkL também é declarativo, tá? E o SparkL também tem o conceito de você ter... você lembra que no Prolog a gente tinha variáveis e a gente tinha átomos, né? E toda vez que eu fazia uma query que eu deixava variáveis, ele tentava completar as variáveis com todos os valores que encontrasse. Lembra disso? A mesma coisa funciona no SparkL, é igualzinho. O que eu tenho aqui é um slot, que é a minha pergunta. E isso, na verdade, vai ser como se fosse uma variável do Prolog. É como se eu dissesse assim, olha, eu sei isso, eu sei isso e eu quero saber isso. E aí o SparkL vai tentar encontrar todas as triplas que atendem a essa condição. Pode ser mais de uma, inclusive, tá? Então, a forma de representar uma variável no SparkL é colocar uma interrogação na frente do nome, tá? Que é diferente da forma como vocês usam no Prolog. O Prolog você tinha uma inicial em maiúsculo, tá? Aqui você coloca uma interrogação na frente, certo? Então, essa é uma consulta SparkL, tá? Olha só. Ele é um pouco parecido com o SQL, que vocês já conhecem, né? Você dá um select, tá? Isso aqui, daqui a pouco eu posso escrever o equivalente em Prolog. Mas no Prolog você tem o horn clause, né? E à esquerda é alguma coisa que você vai resolver, que passa a ser verdade fazendo match com o que tem na direita, certo? Aqui é como se eu dissesse o seguinte, o select, toda vez que eu resolver esse cara, todos os candidatos que se resolverem aqui vão ser entregues aqui, certo? Então ele vai pegar essa tripla aqui, vai tentar achar todo mundo que atende esse taxon aqui e vai entregar na saída, certo? A diferença do SparkL para o Prolog é que no Prolog eu faço isso através de regras, certo? E toda vez que eu construo uma regra em Prolog, aquilo passa a ser um novo fato, um novo conhecimento. Ou seja, no Prolog eu vou acumulando conhecimentos, tá? Cada vez que eu crio uma nova regra daquela, aquilo passa a ser um novo conhecimento. Tudo bem? No SparkL não é assim. No SparkL eu faço a consulta, ele retorna o resultado e acabou ali. Tá? Tiveram iniciativas posteriores de tentar fazer coisas como o Prolog. Se der tempo, eu mostro para vocês. Por exemplo, o SWRL foi um exemplo. Eu quero criar novos conhecimentos a partir do que já existe. Qual é o problema que todas essas iniciativas tiveram? Desempenho. O desempenho delas é ruim. Por quê? Porque quando você faz aquelas regras como a do Prolog, toda vez que você faz uma consulta, você tem que ver se alguma regra se aplica e você tem que sair aplicando essas regras e isso pode ter cadeias de regras. Então isso pode tornar a consulta pouco eficiente, tá? O SparkL ele é mais simples, tá? Então, por exemplo, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar todo mundo que se encaixa naquela tripla ali e vai entregar aqui, certo? Então, se eu fizer essa consulta, então agora presta atenção em como eu montei a consulta, porque isso é muito importante. Eu começo definindo os meus namespaces, e aí isso responde à tua pergunta sobre os namespaces. Aqueles namespaces, aqueles prefixos só valem aqui dentro, certo? Não valem fora daqui. Então, dentro dessa consulta, eu falei assim, olha, up representa aquele namespace ali do Uniprot, tá? E upcore representa aquele outro. É claro que eu estou usando uma convenção que já é usada pelo Uniprot, então as pessoas costumam usar isso. Mas eu poderia usar o que eu quisesse, na esquerda, aqui. Né? Então, na verdade, quando eu faço up 2 pontos e esse surrogate, ele está pegando a URL inteira, é como se fosse um find and replace, tá certo? Upcore, taxon.
Beleza? Ah, então vamos lá. Eu vou pegar esse cara aqui, vamos ver se está funcionando o endpoint. Se tivesse, seria maravilhoso. Vamos ver. Mas o mundo é cheio de injustiças, então pode ser que não funcione. Submit query. Uau! Funcionou! Obrigado, obrigado. Obrigado dessa manga. Tá. Então, note que ele retornou uma URI, né? E essa URI é de quem? É do Homo sapiens, tá certo? Que é a resposta. É a URI que se encaixa, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo abrir a URI e ver que isso aqui é um human. Não é bonito isso? Ah! Não bateu mais forte o coração agora? Pô, vocês são os insensíveis. Sensíveis. Tá? Se você quiser evitar duplicatas, você pode dar um select distinct, porque às vezes a mesma tupla atende por vários caminhos o negócio. E aí você usa o mesmo distinct que você usa lá no SQL. Tudo bem? Vocês aprenderam? Porque agora tem uma tarefa. Ah! Eu quero que você retorne o rótulo da proteína. Não precisa desenhar o grafo, não. Eu quero que você faça uma consulta SQL que retorne o rótulo da proteína. Desenhar o gráfico. E aí, fizeram? Foi fácil, né? É isso aqui, né? Certo? Então, basta a gente pegar isso aqui, rodar lá. Notem, preste atenção. O label, ele é um nó terminal, tá certo? Ele é um literal, vamos chamar assim, né? Então vocês vão ver que isso vai mudar na forma como a consulta retorna. Porque quando a consulta retorna um nó que não é um literal, ele retorna o RI daquele nó, porque ele é um outro recurso, tá certo? Porém, se eu colocar uma consulta, eu vou botar só a parte de baixo, que eu acho que eu não trouxe os namespaces. Ah, não tá aí, né? Malditos capitalistas. Pera aí, deixa eu ver onde é que eu tenho o RDFS aqui, em algum lugar. Por que que eu não botei? Por quê? Hã? Hã? RDFS. É, lindo. Deixa eu ver. É. Aí, pronto. Aqui eu posso pegar, ó. Pego esse cara aqui. Aí aqui em cima eu dou um prefix, dois pontos, RDFS. Ah, não, não tem. O dois pontos é no RDFS. Ah, ele já botou lá em cima. Uai, cara. Ah, é porque se eu tivesse escrevendo, se eu não colasse, se eu tivesse escrevendo na mão, ele ia fazer isso. Oh, ele... Ah, não. Ganhou ponto comigo. Tudo bem, submit query. Aí você vai ver que ele vai retornar uma string agora, tá vendo? Que é uma string. Por quê? Porque agora ele não é ele é um literal, certo? Estão achando bonito isso? Eu tô achando lindo, eu tô emocionado aqui agora. É, mas eu não falo isso não, porque isso aqui é uma corrupção da RDF, eu prefiro não falar. Eles corromperam a RDF. Isso aqui, não, isso aqui é uma corrupção da RDF. Não, é porque isso aqui não é um recurso de propriedade de valor, é um negócio que eles inventaram só para dar um tipo para esse negócio e eu acho que foi uma corrupção. Porque o RDF ele é todo recurso de propriedade de valor, todo, e às vezes você tem que fazer uns contornos enormes para fazer recurso de propriedade de valor. Aí na hora de fazer o tipo, alguém foi lá e fez um negócio diferente, e a comunidade aceitou, e eu achei odiável isso. Entendeu? Então eu não falo isso porque isso aqui para mim foi uma péssima ideia. O próprio Tim Berners-Lee, que é o criador da web e que foi um dos caras que iniciou, junto com o Ora Lassila, esse negócio de RDF, ele criticou essa decisão aqui, sabia? Ele criticou.
Porque ele disse, como é que você fez um negócio que não é em RDF? Mas, tudo bem, não vamos entrar nisso, não. Eu prefiro não me magoar vendo essas coisas. Pronto. Então, não foi aqui. Ah, foi aqui, né? Não. Não foi aqui. Foi mais para baixo. Foi aqui. É isso? Foi mais para baixo? Ah, ainda era SparkL, tá. Aqui. Mais ainda. Aqui. Pronto. Certo? Todo mundo entendeu? Eu ia mostrar na bactéria, mas eu vou pular a bactéria e a gente vai ver só um pouco mais, só para vocês entenderem como isso é muito parecido com a ideia do Prolog. Agora a gente vai fazer empilhando triplas. Ah, agora o negócio vai ficar bonito. Eu quero que vocês me digam o que isso aí faz. Olhem como isso aqui tem cara de Prolog. Você lembra que no Prolog eu faço isso? Ó? Eu fazia isso naquelas inferências de... como é que se diz? Quando você tinha uma... Deixa eu mostrar a inferência. É porque eu quero fazer depois as bactérias em Prolog versus... Mas eu não tive tempo de preparar isso, porque, enfim. Mas, por exemplo, olha... Vocês lembram que no Prolog eu fazia isso aqui, ó? Ancestor XZ. XY, esse Y cara do meio, YZ, né? Então, na verdade, esse Y que é o que está aqui é o mesmo Y que está aqui. Então, eu uso para conectar dois caras, certo? Eu usava isso lá no Prolog. A mesma coisa eu vou usar aqui no SparkL. É o mesmo recurso, certo? Então, vejam bem, o que eu fiz aqui? Aqui eu falei assim, dado essa proteína, certo? Essa proteína é de um organismo taxon. Eu quero que você pegue esse taxon, então essa variável está ligando com essa, tá certo? E encontre o scientific name dela. Aí eu pedi para ele mostrar o taxon e o scientific name. Se eu quisesse, eu podia ter mostrado só o scientific name. E esse taxon ia funcionar só aqui dentro, certo? Então vamos ver isso aqui funcionando. Espero que todos os namespaces estejam aqui. O up está aqui, o upcore está aqui. Está tudo aqui. Então vocês vão ver que a resposta vai ser a URI do taxon e o scientific name. Tá vendo? Porém, eu poderia, se eu quisesse... Ah, André, mas a URI não me interessa. Eu quero só o scientific name. Eu posso só gerar o scientific name aqui. Porque o taxon só serve para fazer essa conexão aqui. Tá vendo? Aí ele responde que o organismo que tem essa proteína é o Homo sapiens. E se vocês conseguirem ver, isso se torna um recurso altamente poderoso. Não é? É claro que se eu estivesse usando o Prolog, tá? Eu poderia fazer uma consulta assim em Prolog, exatamente assim, tá? A diferença em Prolog nesse caso é que no Prolog a diferença de quando eu faço essas coisas no Prolog, eu não separo, não é o que ele vai mostrar o que ele vai mostrar daquilo que eu estou perguntando. Eu coloco a sentença com as variáveis e ele vai mostrando tudo que atende aquela sentença com a variável, certo? Mas o princípio é o mesmo, né? Eu consigo fazer esse stacking, vamos chamar assim, certo? O que mais? Tá, isso aqui eu já expliquei o que faz, então não precisa fazer isso, né? Que ele vai mostrar o nome científico daquilo, né?
E com isso eu consigo navegar pelo grafo, tá? Deixa eu pular aqui, mas é só para mostrar para vocês. Isso aqui é um detalhe que vocês teriam que entender lá na minha disciplina, mas depois eu vou ver se eu mostro na próxima aula um detalhe desse nível nas bactérias, tá? Mas deixa eu mostrar, ao invés de descer no gráfico, deixa eu falar só o exemplo das bactérias. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo das bactérias. Então as bactérias, elas também têm um painel em SparkQL, certo? O BacDive também tem. Eu não sei onde é que eu botei. Aqui. Ah, eu tinha pulado. É esse BacDive SparkQL aqui, tá vendo? Ele também abre um painel SparkQL para o BacDive. Porque o BacDive, ele também está com o conhecimento dele organizado em triplas, certo? Então vamos brincar de olhar o BacDive, tá? Vamos ver se vocês agora, última tarefa, hein? Última tarefa de vocês agora, essa aí é Power. Eu quero ver se vocês são bons mesmo, certo? Essa é a tarefa que vai mostrar, que vai diferenciar quem entendeu e quem não entendeu esse negócio. Essa é a URI do Escherichia coli. Tudo bem? Eu quero que vocês me mostrem todas as propriedades e respectivos valores que se referem a Escherichia coli. Ou seja, eu quero que vocês façam uma consulta em SparkQL que me diga assim, todas as propriedades e respectivos valores sobre Escherichia coli. E agora, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Vá, me fala aí. Como é que eu faço para consultar todas as propriedades e valores que estão alguém falando da Escherichia coli? O asterisco funciona. Não precisa de asterisco. Tudo, mas não precisa de asterisco. Você consegue pegar tudo sem asterisco. É no mesmo forma como você faz com o Prolog. O Prolog você faz exatamente do mesmo jeito. É? E aí, alguém teve uma ideia diferente? Genérico que você está chamando é o quê? É a variável, a interrogação tal. Entendeu? É assim, ó. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar pegando esse cara aqui e transformando isso num prefixo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos construir o prefixo. Prefix. Aí eu vou chamar isso aqui de string. Tá? Aí eu boto. É dessa forma que eu crio o prefixo. Geralmente eu boto a barra junto. Prefixo. Tá certo? Tá. Aí agora eu vou dar um select. Tá? Eu posso dar um distinct. Olha, ele vai me falando já. Esse negócio tá... Aí agora eu vou fazer o quê? O que que eu quero ver? Então eu posso colocar uma variável que é a property e a outra que é value. Isso aqui o nome é arbitrário, eu que resolvi chamar de property value, certo? Aí eu vou abrir a chavinha aqui e aqui eu vou colocar as triplas que atendem a isso, certo? Aí no caso a tripla vai ser o quê? Ah, tá faltando where. Na verdade é where. E agora eu boto a brincadeira aqui dentro. E aí? Aí entra o string, né? String, exato, string. Opa. Vai 4907. Ai, caramba. String. 4907, certo? Tem ali embaixo. Tem ali embaixo aonde?
Ah, para desligar? Não, deixa, tá rolando bem. E aí? Acho que é só isso, né? Porque esse Não. já é aquele silver, né? Não, note. O que está lá no Select é o que ele vai mostrar na tela, mas para resolução da tripla, eu tenho que montar uma tripla. Então tem um recurso, eu já sei, eu quero que ele me diga quem é a property e quem é o value. E eu tenho que sempre, desculpa, eu tenho que sempre botar um ponto, tá? Depois eu posso falar de ponto e vírgula que eu não mostrei. O ponto encerra a tripla. Então ele vai tentar resolver todas as triplas que tem como recurso o STEM 4907, aí vai ver todas as propriedades e valores que atendem a isso, certo? Aí se eu der um execute, olha lá, ele vai mostrar tudo que eu tenho. Não é lindo isso? Não, isso é lindo. Agora bateu mais sorte, agora emocionou, não emocionou? Não? Não. Mas vocês perceberam que a gente fazia exatamente isso lá no Prolog? É a mesma coisa, é a mesma lógica, tá certo? Bom, gente, valeu. A próxima aula volta a ser na nossa querida sala, amada, tá? Hã? Você lembrou de reservar agora? Parece que tava... Não. Se isso de novo, vou trancar o semestre, hein? Vai trancar o semestre e desistir desse negócio todo.